Oi, gente, tudo bem? Gente, eu estava pensando aqui enquanto fazia um pudim de pão para minha família. Realmente, era isso mesmo. Pensando porque ontem eu fiz uma postagem no Facebook sobre o Enciclo, que é o coletor menstrual, que eu passei a usar ontem, comecei a usar ontem. E é uma coisa que eu já queria muito, né? Então eu, sei lá, enquanto eu fazia ali o pudim de pão, eu senti vontade de vir aqui fazer esse vídeo e vim correndo. O pudim ainda está no forno, tá? Então, assim, eu quis vir aqui não pra fazer propaganda do coletor, apesar de ser fantástico, de ser uma coisa muito legal, uma coisa que eu indico pra todas. Eu tô muito confortável, eu tô muito feliz. E show de bola, eu tô muito contente. É uma coisa que eu já queria há muitos anos. Eu acho que assim, há uns 6, 7 anos foi a primeira vez que eu ouvi falar do coletor. Acredito que seja mais ou menos isso, 6, 7 anos, talvez até mais. Só que eu não tinha no Brasil. Aí começou a vir pro Brasil e aí tá aumentando cada vez mais, tem meninas utilizando, e aí eu comprei. E, gente, eu tô muito feliz realmente, assim, eu tô muito extasiada, até por não ter mais que depositar o meu lixo na Mãe Terra, então um pouquinho a menos de sujeira que eu vou fazer na Mãe Terra. Então eu tô muito contente, assim, e eu posso coletar o meu sangue. E aí pensando, fazendo pudim de pão e nessa coisa toda, eu falei, eu acho que vou fazer um vídeo falando sobre o sangue menstrual. Então, esse é o nosso tema de hoje. E vai ser um vídeo rápido, porque o meu pudim está no forno. Se ele estiver pronto até o final do vídeo, eu mostro pra vocês um pedacinho dele, tá? Mas assim, gente, a experiência do coletor pra mim tá sendo uma coisa legal, porque nós, bruxas, a gente tem o hábito, né, de coletar o nosso sangue, devolver pra terra, fazer pós mágicos, fazer uma série de coisas com o nosso sangue. Mas era muito chato realmente fazer a coleta. Não é chato, assim, era ruim fazer a coleta desse sangue quando se usa mods, quando se usa OB, porque tem uma série de produtos químicos ali. Então você tinha que ficar, eu pelo menos tinha que ficar muito atenta para fazer a coleta sem precisar, por exemplo, torcer o mods, tá? Então o coletor é muito legal porque é um copinho, gente, é um copinho. Eu não posso mostrar pra vocês porque estou usando ele, mas é um copinho. E eu vou deixar até na descrição do vídeo um vídeo, o link de um vídeo muito legal onde se ensina a utilizar corretamente o coletor. Pra mim foi muito útil, então eu vi alguns vídeos de meninas dizendo, até era engraçado, né? Dizendo que era muito difícil de colocar e tudo mais. Gente, eu não tive dificuldade nenhuma, acertei na primeira. Depois, né, das outras vezes eu errei um pouco, então eu ainda tô aprendendo, tá sendo um desafio pra mim. E quem quiser conhecer mais, pesquisem sobre coletores menstruais, tem da marca Enciclo, que é a marca que eu comprei, mas tem de outras tantas marcas. E aí, né, eu pensei assim, por que não falar sobre um vídeo para falar sobre o sangue? Como que a gente pode utilizar o sangue menstrual nas nossas práticas mágicas, nas nossas práticas devocionais? Certamente muitas meninas utilizam, mas algumas meninas não. E aí já começa o tabu, já começa o tabu de falar, mas você tá falando de menstruação, você tá falando publicamente de menstruação, você tá falando de sangue, ai que nojo, ai que horror, ai que isso, ai, né? Então assim, vamos parar de nojinho, vamos parar de besteira, vamos parar de frescura, vamos parar de idiotice e vamos entender a sacralidade, vamos entender, e vamos parar de machismo também, né? Vamos entender a sacralidade que tem esse sangue. Se a gente for parar pra pensar biologicamente, o sangue menstrual, a gente menstrua quando a gente não foi fecundada, né? Quando aquele óvulo lá não foi fecundado, então não vai ter um neném. Então a gente nasce, isso é mesmo, né? A gente nasce com um número determinado de óvulos. E aí a gente vai menstruando no decorrer da vida e chega uma hora que não vem mais, né? Que a gente entra na menopausa. E todos esses ciclos, eles são extremamente importantes para a vida de uma mulher. Fisicamente falando, psicologicamente falando e dentro do nosso métier aqui, espiritualmente falando também. Então, gente, esse sangue, se a gente for pensar, ele contém em si todo o potencial da vida e da morte. É muito interessante de pensar isso, todo o potencial da vida e da morte. Porque ele é um sangue que tem ali dentro de você, antes na verdade, toda essa secreção, esse sangue, antes de sair, ele estava ali, né, na formação do seu óvulo. E aí,
é o poder da vida. E quando você menstrua, quando você não engravidou, então aquilo se descola, se desprende e você menstrua e aí vem o seu ciclo. Que é o poder da morte também, né? Então, eu sempre penso numa frase que eu ouvi, vida e morte, por que palavras diferentes para uma mesma coisa? E daí, nesses pensamentos, a gente já começa a refletir sobre quanto que o nosso sangue é sagrado e por que a gente vai encontrar em diversas civilizações antigas ritos ligados ao sangue, por que que a gente vai ver até mesmo, muitas vezes, a demonização da menstruação, a demonização desse poder sagrado da mulher. E aí sempre as pessoas falam assim, não, você está exagerando, mas eu penso assim, por que que a gente pode falar de esperma, né? Esperma não gera tanto choque quanto gera falar de menstruação. Porra, né? Por quê? Né? E até nos palavrões, né? Então, assim, são coisas pra gente refletir. E o nosso sangue menstrual, nós bruxas, nós sabemos a importância que ele tem. E a gente pode utilizar isso de diversas formas. Você pode coletar o seu sangue, você pode congelar o seu sangue, você pode fazer o que se chama de pó da lua. Você pega um prato de cerâmica, despeja o seu sangue ali, cobre com um pano, na verdade, peneirinha, aquele tecido mais fininho, filó, você cobre de forma a não deixar pousar bichinhos. Você pode colocar na luz da lua, para secar, retira antes de nascer do sol, coloca de novo na lua, porque é o poder da lua, né? Tá inteiramente ligada, a nossa menstruação tá inteiramente ligada à lua. Então, aquilo, gente, vai secar, aquele sangue vai secar, e aí você vai raspar aquilo, e aí você pode transformar em pó, se você for espremendo, vai se tornar um pozinho vermelho, ou então floquinhos de sangue. Esses floquinhos e esses pozinhos você pode usar para empoderar muitas coisas. Você pode utilizar para muitas coisas de verdade. Para fertilidade, principalmente para rituais, feitiços, consagrações de transformação, de algo que você quer transformar na sua vida, você utilizar esse pozinho, que é o que eu acho mais legal, até para você guardar, é o pó. Então a gente pode utilizar muito. Há quem coloque até em perfume, um pouquinho só, né, gente? Só um pouquinho. Coloque no seu próprio perfume. Daí vai de cada um, né? Tem gente que não vai gostar, tem gente que não vai querer, mas é só um pouquinho mesmo. Um pouquinho não faz diferença nenhuma, não fica com cheiro de sangue. Você pode ofertar, isso é uma prática muito comum entre nós mulheres bruxas, ofertar esse sangue para a terra, então verter esse sangue para a terra. O mais legal que eu acho é você verter mesmo agachada, né, de cócoras, você deixar verter um pouco do seu sangue. Mas você pode com o seu coletor, né? Você pode usar o seu coletor para colher esse sangue e depositar. Você pode depositar no pé de uma árvore, no jardim, num vaso de planta, onde você quiser. Por que se faz isso? É uma forma de agradecimento, é como se o seu sangue pudesse, de alguma forma, também nutrir a terra. Assim como a terra nutre a gente também, que a gente também possa nutrir. E outra forma também muito legal é você oferecer esse sangue como um presente, realmente. Você oferecer esse sangue como um presente, que é o que a gente faz realmente quando a gente se coloca ali, quando a gente coloca o nosso sangue na terra. Outra coisa muito legal de você perceber, gente, uma dica muito interessante, é você perceber em qual fase da lua você costuma ovular, em qual fase da lua você costuma menstruar. Tudo isso tem repercussões muito profundas. Naquele livro da Mirella Fall, Anuário da Grande Mãe, tem uma parte que ela vai tratar disso, a lua branca, a lua vermelha. Então a mulher quando menstrua numa lua, ela, não vou saber de cabeça agora, viu, gente? Mas eu, salvo engano, eu acho que é a mulher que tem... A mulher que ovula na cheia é a lua branca, a mulher que ovula na lua nova é a lua vermelha, alguma coisa assim. Mas quem quiser, quem tiver interesse, busque o Anuário da Grande Mãe, que aliás tem uma edição nova, me disseram que tá muito linda, que lá tem essa explicação. É muito legal, é muito bacana. Porque isso também vai mostrar muito da nossa conexão com a lua, da nossa conexão com as fases da nossa lua. E quando eu falo das fases da nossa lua, eu tô falando da menstruação.
é muito comum você escutar as mulheres chamarem os seus ciclos, chamarem a sua menstruação de lua. Então, quando a minha lua vem, quando a minha lua vem. Então, é um hábito bonito também. E tem inteira relação. Então, você aprender a fazer esse jogo aí, essa junção entre as fases da lua e os seus períodos é muito legal. Vale muito a pena. Eu indico também um livro, que eu também vou deixar o link aqui na descrição, que eu já falei sobre ele aqui, que é um livro que se chama A Deusa. Esse livro, ele ensina você a fazer um calendário menstrual muito legal, muito bacana, de acordo com as fases da lua. Então, assim, gente, é muito bacana, vale a pena vocês lerem também. Uma outra indicação que eu faço, e é muito, 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 muito legal, é um aplicativo que tem no celular, que para você chama-se Meu Calendário. Então é muito legal, né? Eu acho que eu vou até mostrar o print para vocês depois. E esse calendário ele vai mostrando, você consegue calcular o período de ovulação, o período fértil, você consegue calcular várias coisas, inserir dados. Tem um outro aplicativo também, aliás, tem vários, né? Tem um outro aplicativo também muito bacana, que foi a Desirê que me mostrou, que é a minha nora, e eu vou deixar também para vocês o nome aqui embaixo, porque agora também não lembro, como eu falei para vocês, estou fazendo pudim de pão e vim gravar esse vídeo, assim, com algumas ideias. E assim, gente, eu convido vocês todas a sangrarem e a falarem do sangue de vocês. Não deixem, né, a postura machista, a postura segregadora, a postura às vezes até misógina de certas pessoas, tirar de vocês a sacralidade de ser mulher. E somos mulheres, nós sangramos. Então a gente não tem que ter vergonha de falar de menstruação, não tem vergonha de falar que gosta de menstruar. Não tenha vergonha também se você não gosta de menstruar, se você foi ensinada a não gostar de menstruar. Se você tem dores, vá procurar o ginecologista, vá verificar o que tem de errado, porque não é pra gente sentir dor, tá? Procura aqui na sua cabeça, no seu coração também, por que você sente essa repulsa, da onde vem essa repulsa. Pra pensar um pouco sobre isso. Sobre a sacralidade de você ser quem você é e de você amar quem você é realmente. E isso tem a ver você amar o seu sanguinho, ok? Ou pelo menos não repudiar, pelo menos não repelir, tá? Então, a ideia desse vídeo é realmente trazer algumas discussões, alguns debates com relação a isso. Uma outra questão também, antes de acabar, porque tá cheirando meu pão, né? Meu pudim de pão está cheirando. Vocês, meninas que utilizam pílula anticoncepcional, alguma forma de contraceptivo que inibe a menstruação e você tem um pequeno sangue, né, um pequeno sangramento durante o mês, se você não tem como ficar sem usar a pílula anticoncepcional, pelo menos não utilize ela continuamente, ok? Procure de tempos em tempos deixar o seu sangue fluir, deixar o seu ciclo natural falar por vocês, tá? Existia no Orkut, eu sempre menciono isso quando eu falo de sangue, quando eu falo de menstruação, de sagrado feminino. Existia uma comunidade no Orkut muito bacana que se chamava Ciclos Naturais do Feminino. Eu não sei onde foram parar esses arquivos, dizem que fica salvo, eu não sei. Mas era uma comunidade muito legal, gente, em que eu aprendi muito, tá? Muito, muito, muito. E já faz quase 10 anos que eu não uso anticoncepcional algum. Então, fica a dica aí, né? E não tenho neném. Então, assim, vão pesquisar, vão se aprofundar, vão mergulhar. Claro que se você precisa tomar uma medicação, use essa medicação, né? Não seja negligente, não seja imprudente, não seja doida, né? Se você precisa utilizar essa medicação, utilize. Mas procure, se você não precisa, procure opções, tá? Mas também, se você não sangra, ou se você usa anticoncepcional e não é todo o seu sangue, ou as meninas que não têm menstruação, não as que já estão na menopausa, né? Porque essas são as sábias, são as velhas sábias, né? Então são as nossas, o nosso futuro, se a gente viver até lá. E aliás, elas não perdem o poder, a gente fala tanto do poder do sangue, elas não perdem o poder quando deixam de menstruar. Na verdade, todo aquele poder que ela vertia para o mundo agora reside dentro dela, por isso que elas são as sábias, ok? Mas você que não menstrua por alguma questão fisiológica, por alguma questão física, não se sinta menos por isso, não se sinta menos mulher por isso,
tá? Não se sinta menos poderosa por isso, você continua sendo mulher. Eu digo até assim, você que não tem mais útero, que teve que passar por uma esterectomia, você que não é fértil para gerar filhos, vocês são tão mulheres, tão poderosas quanto qualquer uma outra mulher que tenha filhos, que seja mãe, qualquer mulher que menstrue, qualquer mulher que tenha útero, ok? Só por vocês serem mulheres, né? Só por vocês serem mulheres. Então, não se apeguem a esses padrões. É amar quem você é de verdade. Sangre, não sangre, ok? E ter também a opção e ser livre para ter a opção de repente, não sangrar. De repente, utilizar a pílula anticoncepcional. Acho que essa é a grande sacada. Eu sou adepta do sangue, acho que tem que menstruar. Sou adepta do quanto mais natural possível, mas eu sou mais adepta ainda a que cada mulher tenha o direito de escolher o que faz com o seu corpo. Tá bom, meninas? Bom, eu vou correr lá, ver o meu pudim de pão, depois eu conto pra vocês se ficou bom, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, um beijo pra vocês e até a próxima.